Amém. Graça e paz aos irmãos. Uma alegria estar tendo essa oportunidade para comunicar com os irmãos a palavra de Deus. Hoje é um dia especial para a igreja, para todos os cristãos. É o dia de domingo da Páscoa, oficialmente o dia que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. É muita alegria nós conhecermos esse Deus, conhecermos esse Senhor e crer num Senhor que se fez homem, que morreu e ressuscitou de carne e osso, e esteve com seus discípulos, comeu com eles e conversou com eles, eles tocaram nele, e depois ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e há de retornar em breve, nós esperamos. Isso dá para nós uma outra dimensão, né? Nós deixamos de viver apenas para este mundo material, deixamos de viver apenas para comer e beber e morrer, mas por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Amém. Nós tínhamos que falar uma palavra sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, e o que nós vamos falar, aliás, tudo que nós pregamos no cristianismo tem a ver com a ressurreição, mas então o que nós vamos falar hoje, nós queremos compartilhar com os irmãos, não tem a ver diretamente, mas sempre tem indiretamente, nós vamos perceber isso. Nós vamos ler Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 12. Quem quiser acompanhar aí na Bíblia. Aliás, nem precisávamos ler, né? É uma história bem conhecida, e os irmãos têm a Bíblia aberta aí, e pode acompanhar essa história. História de Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu. Continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, e de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia de nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que seu pai já lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitnã. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote, e lhe disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Bexeba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque que abriram ali um poço. Então, desentulhando poços. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo seu Espírito que nos ajuda a entender e aplicar essa palavra em nossos corações. Que o teu povo, os teus filhos, os teus amados, sejam edificados e construídos na fé através dessa palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua graça
é infinita e a tua misericórdia se renova a cada momento e nós podemos ter certeza da tua bênção em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Rei eterno, o nosso Senhor Jesus. Amém. E amém. A nossa vida cristã, teoricamente, devia ser uma vida ótima. Devia ser uma vida excelente. E quando eu falo vida ótima, estou falando de vida interior. Não estou falando necessariamente de bens materiais. Então, teoricamente, pelo que o Evangelho nos apresenta, pelo que Jesus fez por nós, pelo que Jesus é para nós, por tudo que ele nos dá. Hoje eu postei um texto de Efésios que fala: ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, nós somos portadores dessas bênçãos maravilhosas, essas bênçãos espirituais. Nós somos enriquecidos infinitamente em nosso coração pela palavra do Evangelho, pela palavra do Cristo, o Rei eterno ressuscitado, que morreu por nossos pecados e com seu sangue ele nos limpou. Então, dado o Evangelho, dada essa fé que nós temos no Senhor, nós teríamos que experimentar uma vida interior excelente, maravilhosa. Mas quase sempre experimentamos, o que nós experimentamos é uma vida miserável. Miserável que eu falo interiormente, assim, com inveja, cobiça, orgulho, mentira, culpa, medo, raiva, tristeza, desânimo, ansiedade, preocupação, amargura e ódio. Então, todos nós cristãos, em algum momento da vida ou diariamente, nós enfrentamos essas misérias dentro do nosso coração. Todas essas coisas faladas aqui, preocupação, amargura, inveja, ódio, ansiedade. A ansiedade hoje é o problema do mundo. E o Brasil dizem que o Brasil é campeão de ansiedade e os evangélicos cristãos estão dentro disso, né? Raiva, muitas vezes temos muita raiva, muito medo, muita culpa, carregamos culpa, orgulho, são coisas que, infelizmente, estão no nosso meio, estão na nossa vida, estão nos nossos relacionamentos diariamente. E o pior é que nós tentamos lutar contra essas coisas na base do legalismo. No sentido de que, olha, você é crente, você não pode sentir isso, você não pode ter essas coisas, você não é crente. Não, como é que você está sentindo isso? Isso, muitas vezes, nossos próprios pensamentos nos acusam e nós ficamos cobrando de nós mesmos essa vida excelente e nos julgando e condenando por não termos essa vida excelente. Nós lutamos contra essas coisas na base da expectativa. Aquilo que nós temos que ser, o nosso dever, a nossa obrigação, aquilo que nós devíamos cumprir como cristãos e não cumprimos. 99% dos sermões são cobrança para nós termos essa vida excelente. Na base da expectativa. Você tem que viver essa vida. Você tem que ser assim. Você tem que fazer assim. Então, nós lidamos com essas coisas assim. E nós não lidamos com essas coisas na base da perspectiva daquilo que nós já somos. Então, veja bem. Essas são duas palavras que eu aprendi recentemente na vida cristã e elas fazem muito sentido para mim. Que é essa questão da expectativa, aquilo que deve ser, aquilo que tem que ser, aquilo que não é, mas devia, olhando para, esperando por uma coisa que você não tem, expectativa. Mas a perspectiva, ela é totalmente diferente. A perspectiva, ela vai lidar com essas coisas na base daquilo que nós somos, daquilo que nós já temos, daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Ele já nos deu. E esse é um caminho melhor, de nós lidarmos com essa vida miserável de inveja, medo, culpa, raiva, ódio, amargura, ansiedade, preocupação,
Para nós lidarmos com tudo isso, precisamos lidar na base da perspectiva, daquilo que nós temos. E é isso que nós percebemos aqui na história de Isaac. Isaac não precisava cavar poços, embora ele tenha cavado poços, porque ele era herdeiro do seu pai Abraão. E seu pai Abraão deixou para ele os poços. Mas quando ele foi tentar usufruir daqueles poços, da água que havia neles, ele encontrou aqueles poços entulhados. Então, o problema não era uma coisa que ele não tinha, era uma coisa que ele tinha, mas que estava com um problema: poços entulhados. E ele teve, então, que fazer um esforço para tirar os entulhos daqueles poços. Isso foi o que aconteceu com Isaac. Agora, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que Jesus diz no Evangelho que aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Então, nós já temos o poço, nós já temos a água viva, nós já temos o recurso, nós já temos a bênção. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos usufruir dessa bênção, levamos uma vida miserável. Porque a água no deserto, onde Isaac morava, a água é não somente lá, mas em todos os lugares. Aqui no Brasil, a gente não tem muita falta de água, porque vivemos num país e, na sua maioria, tem água sobrando, tirando a exceção de algumas partes do Nordeste, não é nem no Nordeste inteiro. Mas a água é fundamental. Sem água não tem riqueza, não tem pastagem, não tem animais, não tem plantação, não tem colheitas. Então, ele tinha os poços, ele tinha água, ele tinha a bênção, mas estavam entulhados. E ele precisava desentulhar esses poços. E a nossa vida cristã também é assim. Nós temos a água viva, nós cremos no Evangelho, nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele diz, no seu interior brotará uma água que jorra para a vida eterna. Então, quando nós temos certeza dessa bênção, nessa perspectiva de que nós temos a bênção, de que nós temos a água, que nós temos o poço que jorra, é que nós vamos enfrentar, então, a ansiedade, o medo, a preocupação, a raiva, a culpa, toda essa vida miserável. O que é que precisa, então? Como é que esse poço está entulhado na nossa vida? E aqui é a nossa forma de pensar. Então, muitas vezes nós mudamos, nós acreditamos, nós mudamos a nossa perspectiva de mundo, nós deixamos de viver apenas para o mundo material, abrimos o nosso coração para a vida espiritual, mas continuamos dominados por maneiras de pensar que não estão de acordo com essa graça e com esse evangelho. Essa própria distinção de perspectiva e expectativa já é um entulho no poço, que nós tentamos lidar com aquilo que nós devemos ser, e não com aquilo que nós já somos como cristãos, como filhos de Deus. Nós queremos buscar um recurso quando nós já temos o recurso. Em vez de trabalhar na perspectiva do recurso que nós já temos, nós queremos trabalhar na expectativa de uma cobrança daquilo que nós devemos ser. Isso já é um entulho. Então, nós precisamos de quê? Para desentulhar os poços, nós precisamos nos arrepender. Interessante que no Novo Testamento, a palavra arrependimento, no grego, é metanoia. E arrependimento, então, só significa uma coisa no Novo Testamento. Só uma. Ou seja, mudança de mente, mudança de pensamento. Então, toda vez que nós mudamos o nosso pensamento, nós nos arrependemos. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento. Quando a Bíblia fala de... Aqui nós temos que entender isso na Escritura, né? Quando a Bíblia fala de coração, muitas vezes as pessoas não conseguem entender que é uma metáfora. Quando fala coração, você pensa que é essa bola de carne que está aqui no lado esquerdo do peito, bombeando sangue. Então, coração, na Bíblia, 99% das vezes, não está falando da bomba de carne que bombeia sangue.
Coração na Bíblia está se referindo a pensamento, a entendimento, a luz do entendimento. Isso está muito claro, por exemplo, no Salmo 139. Se você olhar o Salmo 139, ele traz uma característica da poesia hebraica, que é o paralelismo. O paralelismo são duas afirmações que uma explica a outra. Uma traz um sinônimo, traz uma afirmação, e a outra traz um sinônimo para ampliar o entendimento daquilo que foi falado. Então, o Salmo 139 vai dizer assim, no versículo 23. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do nosso pensamento, do nosso interior, da nossa psicologia. Quando fala também do nosso espírito, o espírito está muito ligado ao pensamento, ao entendimento, a ter uma luz. A luz, também na Bíblia, no Novo Testamento, diz respeito à compreensão nova, a discernimento, insight em inglês, iluminação do Espírito Santo. Então, para nós desentulharmos poços, o que nós precisamos, então, é nos arrependermos, ou seja, mudar o nosso pensamento e a nossa compreensão. Atos 28, 27, vai haver uma ligação nesse sentido, né? Não somente Atos, mas eu vou citar somente Atos aqui, por falta de tempo. Então, os irmãos percebam, Atos 28, versículo 27, vai dizer sobre isso, sobre o coração, a mudança, o arrependimento e a mudança do entendimento e do pensamento. Diz assim, ó, porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Então, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Então, as ações, elas são frutos dos nossos pensamentos. Então, o verdadeiro arrependimento é a mudança de mente. São compreensões novas, novas maneiras de ver as situações, de ver a vida e de ver os problemas. E quando nós mudamos os pensamentos, a nossa tendência é mudar nossas ações. É possível saber o que você está pensando através das suas ações. Tiago vai falar assim, ó, se entrar uma pessoa pobre na igreja e uma pessoa rica, e você tratar o rico de uma maneira diferente, de uma maneira especial, e desprezar o pobre, vocês são pessoas movidas por maus pensamentos. Então, as ações delas estão baseadas, estão fundamentadas num pensamento, numa lógica que não é a lógica da palavra de Deus. O que eles precisam? Eles precisam se arrepender, precisam mudar a maneira de pensar e de entender. Primeiro se cura o cego, depois o seu modo de agir. É difícil mudar a nossa forma de pensar, porque é difícil aceitar que estamos pensando errado. Essa é a coisa que nós mais resistimos, né? É mais fácil enganar a pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. Isso é uma coisa constante em nossa vida. Mas então nós temos que sofrer as consequências dos nossos pensamentos errados até aprendermos uma forma melhor de ver o problema. Jesus diz, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, o que direciona a nossa vida, o nosso modo de agir, o nosso pensamento, nossas emoções, os nossos sentimentos, são os nosso entendimento, o nosso pensamento. Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e agia como menino. Então, tem que haver um progresso na nossa maneira de entender, que o nosso pensamento vai, então, influenciar a nossa fala e influenciar o nosso comportamento. O que você está vendo? Jesus, Salvador, é principalmente mestre e professor. Nós gostamos do Jesus que expulsa demônio, do Jesus que cura o cego, do Jesus que cura o aleijado. Eu mesmo achava que isso era tudo. Né? Tudo que eu queria na vida era esse poder de orar por um aleijado e ele sair andando, orar por um cego e ele ficar enxergando.
Eu achava que esse é o trabalho importante de Jesus. Mas se você ler cuidadosamente e não ficar maravilhado com esses espetáculos de poder, você vai entender que o principal trabalho do Senhor Jesus é ser mestre, é ser professor, é ensinar. E ele ensina em cima do monte, ele ensina na beira da praia, e ele ensina os seus discípulos em particular, e ele ensina na sinagoga, e ele ensina caminhando pelo campo, e ele ensina o tempo todo, e ele conta parábolas. Esse era o trabalho do Senhor, e esse é o trabalho do Senhor Jesus até hoje em nossas vidas. Ele quer nos ensinar, e o trabalho do ensino é principalmente esse, nos levar ao arrependimento, nos levar a uma mudança de entendimento, uma mudança de pensamento, para que nós possamos mudar os nossos conceitos. Ele diz em João 6,45 o seguinte: quem do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, o Pai também é professor. Quem ouviu do Pai e aprendeu, vem a mim. Jesus é professor. Jesus é mestre. O Pai também ensina. E o Espírito Santo, ele veio para agir em nós, basicamente nesse trabalho do Senhor Jesus, no trabalho de ensinar, no trabalho de corrigir nossos pensamentos errados, nossos entendimentos equivocados, para que possamos ter aquela vida excelente que ele tem para nós, aquela água viva, que aquele poço seja desentulhado de todos os pensamentos errados, de todas as formas enganosas de perceber as situações, para que possamos experimentar uma vida excelente. Então, arrepender é aprender. Se você tiver caneta aí, ou lápis, ou quiser anotar no bloco de notas do celular, fica à vontade. Arrepender é aprender. O contrário também é verdade. Todas as vezes que nós aprendemos, nós nos arrependemos, porque quando nós aprendemos, nós adquirimos um novo pensamento, um novo entendimento sobre as coisas. Então, nós nos arrependemos. Nós vamos analisar agora rapidamente algumas vidas miseráveis que podiam ser maravilhosas se tivesse tirado os entulhos, ou seja, se tivesse arrependido, se tivesse mudado o pensamento. Antes de olhar essas vidas, quero ainda defender essa tese, né? A tese de que arrepender é mudança de mente. Porque a igreja, vejam só, isso é uma pretensão muito grande desse pregador falar isso, né? Mas eu tenho que falar, porque essa é uma compreensão bíblica, e você pode examinar na Bíblia e concordar comigo. Mas a igreja, durante muitos séculos, inclusive a igreja evangélica, a igreja católica, tem se equivocado muito nesse ponto, de pregar arrependimento como mudança de comportamento. Não. Mudança de comportamento é o resultado do arrependimento. Por isso é que João Batista vai falar às pessoas que procuram ele e fala assim: apresentem frutos dignos do arrependimento. Mostrem por as suas ações que vocês mudaram o pensamento. Porque o contrário é verdade. Muitas vezes a pessoa pode mudar um comportamento apenas fingindo, apenas para se adequar a um grupo social, apenas por uma pressão da família ou por uma pressão do grupo social, da igreja, por uma pressão do pastor. Ele muda o comportamento dele, mas ele continua pensando equivocadamente. E mais cedo ou mais tarde, aquela mudança de comportamento vai por água abaixo, porque ele não mudou a sua compreensão. Ele não mudou, ele não aprendeu uma coisa nova, ele não renovou o seu entendimento. Então, fica então claro para os irmãos que o arrependimento não é a mudança, primariamente a mudança de comportamento. A mudança de comportamento é o resultado da mudança de mente, da mudança do pensamento. Então, vamos ver. Em Atos capítulo 8, a partir do versículo 9, vai contar a história de Simão, o mago. Alguns já leram essa história. Então, o mago, Filipe estava pregando lá em Samaria, muita gente se converteu, o Filipe fazia curas maravilhosas, e o mago ficou maravilhado com aquelas curas, e ele também se converteu ali, teoricamente, né? Foi batizado. Mas quando os apóstolos vieram de Jerusalém,
E os apóstolos começaram a colocar as mãos na cabeça das pessoas e as pessoas receberam o Espírito Santo. E, inclusive falando em línguas. Era a evidência que eles viram ali naquelas pessoas que receberam o Espírito Santo. E o Simão viu os apóstolos fazendo isso, e o Simão, olha só, o Simão pensou que esse poder de colocar as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo estava nos apóstolos, que eram os apóstolos que controlavam isso. E ele, o que ele fez? Ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para poder os apóstolos transferirem para ele também esse mesmo poder. Levou uma bronca. Pedro disse, olha, você pega esse dinheiro e vai para o inferno com ele. Que a sua maneira de pensar está completamente errada. Você, além de pensar que somos nós que temos o poder, você está pensando que pode comprar esse poder com dinheiro. Tá errado demais. Está totalmente sem noção, né? Então, mude o seu pensamento. E Simão não quis mudar o pensamento, não quis tirar aqueles entulhos que estavam na sua cabeça, na sua mente, na sua maneira de pensar. Olha o que Simão diz para os apóstolos. Ele diz, orem por mim, orem por mim. Porque ele achava que quem tinha que orar eram os apóstolos que tinham que orar por ele. Ele mesmo não queria orar, não queria relacionamento com Deus, não queria vida com Deus. É o tal do crente 6 horas. Vocês conhecem essa expressão, né? 6 horas lá para mim, lá na igreja. E ele mesmo não quer orar, não quer falar com Deus, ele não tem essa fé, ele não tem esse pensamento de orar. Então, Simão, ele passou para a igreja dos crentes, né? Digamos assim. Ele se batizou, ele foi batizado, mas ele não mudou o seu pensamento, ele não mudou o seu entendimento. E sua vida estava entulhada de pensamentos errados a respeito do Senhor. Jacó, quando ele fugiu de Esaú, ele saiu da terra de Israel, ele atravessou o Jordão e chegou à noite, ele foi dormir e sonhou com a escada que ligava o céu à terra, e ele acordou impressionado. Ele disse, olha, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Por que ele disse isso? Naquele tempo tinha-se a tradição de pensar que Deus era um Deus territorial. Cada terra tinha o seu Deus. E na verdade, isso tem sentido, isso, né? No Velho Testamento, isso faz muito sentido, porque diz que Deus distribuiu as nações para os deuses, em Deuteronômio 32, mas ele separou Israel para ser a sua herança. Então, Jacó pensava que Deus estava restrito ali à terra de Israel, que foi a terra que ele prometeu a Abraão. Mas quando ele saiu da terra, ele achava que, pronto, ele estava longe de Deus também, porque Deus não estava lá. Então ele teve que mudar, ele se arrependeu naquele dia, porque ele entendeu que Deus estava ali também. Quantas pessoas precisam se arrepender, mudar o pensamento a respeito disso, né? Porque pensa que Deus está preso em algum lugar. Davi também teve que se arrepender, mudar o seu entendimento a respeito do Senhor. Porque Davi experimentou muito a graça de Deus, as misericórdias do Senhor, as bênçãos de Deus, cercou a sua vida de tal maneira. Mas mesmo assim, Davi ainda foi procurar um relacionamento sexual fora do casamento. E a resposta de Deus para ele foi, olha, Davi, você entendeu, você não me conhece, né? Eu te dei riqueza, eu te dei o reino, eu te dei mulheres. E se isso era pouco, era só você falar que eu te dava mais ainda, mais coisas. Então, para que você foi fazendo isso se afastando de mim? Então, existem muitas histórias assim, irmãos, na Bíblia. Aliás, todas as histórias de arrependimento são histórias de mudança de entendimento. Os irmãos, olha só a parábola dos talentos. Os irmãos conhecem a parábola dos talentos. O Senhor, o dono de tudo, distribuiu dons aos seus empregados, viajou, e quando ele voltou, ele pediu conta daqueles talentos, daquele dinheiro, daquele recurso que ele colocou na mão dos seus empregados. E um empregado conseguiu multiplicar aquele recurso, o outro também conseguiu multiplicar, mas teve um que não conseguiu multiplicar. E ele se apresentou diante do Senhor.
O Senhor deu uma repreensão para ele. Mas os sermões que a gente ouve sobre a parábola dos talentos são sermões legalistas. Né? São sermões que falam assim, olha, tá vendo? Deus deu recurso para nós, Deus deu recurso para você, você tem que multiplicar esse talento. Não vai fazer igual esse homem aqui, tá vendo o que aconteceu com ele? Ó, ele foi condenado, porque ele não multiplicou o talento, então vamos trabalhar, vamos multiplicar o talento. Mas o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem, ele tinha um pensamento errado a respeito do Senhor. Ele disse, eu sabia que o Senhor é severo, que o Senhor colhe onde não plantou, recolhe onde não espalhou, ajunta onde não espalhou. Então eu fiquei com medo, olha só. Ele tinha uma compreensão completamente, totalmente errada a respeito do Senhor. Ele precisava se arrepender, mudar o seu pensamento, o seu entendimento a respeito do Senhor, precisava conhecer o Senhor de verdade, que esse era o problema. Então, se nós não estamos multiplicando nossos talentos, nós não estamos trabalhando para o Senhor, não adianta ficar com legalismo dizendo, você tem que fazer, por que você não vai fazer? Você vai ser castigado se você não fizer, você vai ser amaldiçoado, você vai ser lançado no inferno. Isso não adianta. Isso é apenas tentar atacar o problema pelo lado errado. Precisamos nos arrepender disso. Precisamos entender que o que precisa ser corrigido é a compreensão da pessoa. A parábola do filho pródigo, os irmãos conhecem a parábola do filho pródigo também. O filho que pede a herança, foge, gasta a herança se divertindo, depois volta e é perdoado pelo pai. E ele, então, agora conhece o pai de verdade, porque conhece um pai misericordioso. Ele tinha uma compreensão errada do pai. Ele achava que viver com o pai e se divertir eram duas coisas que não podiam andar juntas. Totalmente enganado. E o filho mais velho também totalmente enganado. Que ele vai reclamar, falar, olha, porque eu toda a vida trabalhei como escravo, o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar. E o pai disse, meu filho, o que é isso, meu amigo? Você está totalmente equivocado a nosso respeito, do nosso relacionamento. Tudo que eu tenho é seu. Como assim? Você nunca me deu um cabrito? Você não precisa pedir, tudo é seu. Você tá vivendo como escravo. Mas, na verdade, você é filho. Pensamento errado, entulho, que nos impedem de viver uma vida plena. Hoje nós temos muitos entulhos modernos. Pensamentos. Os entulhos aqui, vocês percebem na história de Isaac, eles foram os poços, né? Os poços foram entulhados pelos filisteus. Os filisteus inimigos de Isaac. Então, nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a água viva, nós temos o recurso para viver uma vida excelente. Mas o que o inimigo faz? É como a parábola também do semeador, né? Ele vem e semeia outra semente. Ele vem e entulha o poço com pensamentos equivocados. E esses pensamentos, essas compreensões erradas, elas nos impedem de viver uma vida plena. Por isso é que o cristão, aquele que foi salvo por Jesus, que recebeu o Espírito Santo, tem que renovar o seu pensamento. Romanos capítulo 12 vai dizer isso, né? Transformai-vos, não é nem transformai-vos no imperativo, na voz passiva, sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Paulo ora em Efésios, ele fala que Deus nos deu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele diz que Deus ilumine o coração de vocês para que vocês possam conhecer o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos tirar os entulhos. Que entulhos são esses? Quero falar rapidamente de alguns. Olha só isso. Esse é muito presente no meio evangélico, né? Colocar nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. É uma coisa que a gente repete tanto, que é tão tradicional, mas ela é sem sentido teológico, irmão. Ela não ajuda você na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Ela é um entulho, ela atrapalha a sua vida. Deixa eu explicar. Então, como assim entregar alguma coisa na mão de Deus?
É como se Deus estivesse alheio aos nossos problemas, é como se Deus estivesse ausente, é como se Deus estivesse impassível, é como se Ele não estivesse importando com nada, e nós tivéssemos que fazer um esforço muito grande de pegar o problema e ir lá e botar na mão dele. Porque, caso contrário, nada vai acontecer. Totalmente fora do Evangelho, da palavra de Deus, da Bíblia. Irmãos, tudo está nas mãos de Deus. A única coisa que nós temos que fazer é crer nisso, que tudo está nas mãos de Deus. E a única coisa que nós podemos lançar diante de Deus é a nossa ansiedade, não o problema. Mas quando você coloca assim, entregar nas mãos de Deus, em vez de curar a sua ansiedade, isso faz aumentar a sua ansiedade. Vejam só, a gente luta com isso a vida cristã inteira e a gente nem percebe. Será que eu entreguei mesmo? Será que eu entreguei tudo? Será que eu entreguei sinceramente? Será que Deus recebeu a minha entrega? Está vendo como que isso não ajuda a nossa fé? Então nós temos que mudar a nossa maneira de falar e de orar e de entender a palavra de Deus. Não temos nada para entregar na mão de Deus. Tudo já está nas mãos de Deus. Tem uma que me deixa, chega eu fico quase que dou sapituca, né? Conhece a palavra sapituca? Deixa Deus agir. É muito santa essa palavra, né? Ela tem um ar assim de santidade, de fé, de autoridade, né? Você tem que deixar Deus agir. Irmãos, isso está longe da teologia, está longe do evangelho, está longe do nosso Pai do céu, está longe de entender quem é Deus, quando a pessoa fala isso, deixa Deus agir. Você não tem que deixar Deus agir, nem pedir para Deus agir, porque quando você fala isso, é uma coisa das mais ofensivas que tem para ser dita ao nosso Pai e a respeito do nosso Pai. É como se ele não estivesse também presente, é como se ele não estivesse agindo, é como se ele não estivesse se importando, é como se as coisas estivessem acontecendo sem a sua permissão, sem a sua presença, sem a sua direção. Isso nunca acontece. A Bíblia é clara a respeito disso, que o cabelo da nossa cabeça está contado, ele sabe por onde nós andamos, os passarinhos não caem do céu sem que ele permita, ele está no controle de tudo, e nós não precisamos deixar Deus agir. Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Nós só somos vivos porque ele está agindo. Nós só estamos aqui ouvindo essa palavra porque ele está agindo. O sol nasce todo dia porque ele está agindo. Nós respiramos pela força dele, ele está agindo. Então, creia que ele está agindo. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a fé, irmãos, a fé é você perceber Deus agindo e se juntar a ele no trabalho. Então, irmãos, precisamos mudar o nosso pensamento. Tem uma música que o pessoal gosta de cantar, ela é linda, fala assim, ninguém explica Deus. Parece uma coisa verdadeira, né, irmãos? Parece assim, um suprassumo do entendimento da teologia. Ninguém explica Deus. Depois de tantos mil anos de existência da humanidade, chegamos a essa conclusão. Isso é agnosticismo, irmãos. Isso é dizer assim que o conhecimento de Deus não é possível, conhecer a Deus, e que qualquer coisa que eu sentir, que eu pensar, em qualquer direção que eu for, tá beleza. Porque ninguém explica Deus. Então, não existe verdade. Mas isso não é verdade, irmãos. A frase ficaria correta se falasse assim, ó, ninguém explica tudo de Deus. Ah, aí sim. Mas nós explicamos muita coisa de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Na verdade, pode até dizer que porque nós não temos a condição, muitas vezes, de entender tudo de Deus na pessoa de Jesus. Mas Jesus é a encarnação de Deus. Jesus é a expressa imagem do seu ser. Jesus é a explicação de como que Deus é. Então, Deus pode ser explicado sim, Deus pode ser conhecido. Não pode ser conhecido totalmente, porque nós somos finitos e Ele é infinito. Então, temos que mudar o nosso pensamento, temos que deixar de cair nessas armadilhas do inimigo, que ninguém explica Deus. Então, irmãos, outro entulho, né, que atrapalha e cria muita ansiedade e medo em nossas vidas é nós vamos implantar o reino de Deus na terra. Não, irmãos, não podemos. Né? Isso está longe, isso não está na minha alçada.
nem de ninguém, de implantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus já está na terra, ele já está reinando. Aliás, a mensagem do evangelho é essa: o reino de Deus é chegado, chegou o reino de Deus, Deus assumiu o controle. Essa é a mensagem do Apocalipse. O que nós temos que fazer como igreja não é implantar o reino, nós temos que divulgar o reino e demonstrar o reino. É isso que nós podemos fazer, tornar o reino visível aos olhos das pessoas. Então, Deus está reinando sobre todos e sobre tudo. Quem reconhece esse reino e se submete a ele, esses recebem o perdão de Deus, recebe a sua graça, o seu amor. Quem rejeita o reino de Deus será julgado. Porque ele está reinando e a pessoa não percebe. Por isso que Nicodemos fala, Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que nós temos que pregar é a fé no reino de Deus. É orar para que o Espírito Santo abra o olho da pessoa para ela ver o reino de Deus. E não tentar implantar o reino de Deus. Como que seria isso, né? Não temos nenhuma condição de fazê-lo. Então, irmãos, são esses entulhos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas tem muitos outros. Muitos outros entulhos sobre o nosso entendimento, a nossa aplicação do Evangelho. Se você não está vivendo a vida excelente, estude a Bíblia, mude o seu pensamento, procure aprender coisas, se arrepender, porque esse é o problema. Em todas as áreas, nós precisamos aprender coisas, nós precisamos melhorar a nossa oração, nós precisamos melhorar a nossa pregação, o nosso evangelismo, o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com os filhos, o relacionamento com os alunos. Aqui a igreja é uma igreja de professores, então nós precisamos melhorar em todas as áreas, em todos os momentos, o tempo todo, porque o inimigo não para de jogar seta, de jogar entulho, de jogar compreensões erradas, disfarçadas de piedade, né? Disfarçada de fé. Né? Hoje eu recebi recebo todo dia, né? Uma mensagem, né? Que o nosso dia seja abençoado. Nosso dia vai ser abençoado, com certeza. Isso é certeza. Nós não precisamos ter essa expectativa de que o dia vai ser abençoado. Nós temos que partir da perspectiva que ele é abençoado o tempo todo. Então, amados, desentulhando poços, mudando, corrigindo os pensamentos errados, nos arrependendo a cada dia, aprendendo a palavra de Deus. É assim que a água da vida vai fluir em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque nós somos extremamente abençoados pela tua graça. Ó Deus amado, nós agradecemos porque as glórias, as riquezas inescrutáveis de Cristo pertencem a nós. Nós estamos nele e nós podemos viver para ele, porque o Senhor já nos abençoou. Ajude-nos, ó Deus, a corrigir nosso pensamento, nossa maneira de pensar, de falar e de agir, para vivermos a vida excelente que teu evangelho, o teu reino proporciona para nós. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. As duas perguntas que já tem. E se mais algum irmão tiver alguma dessas coisas aí de igreja que vocês têm dúvida, agora é o momento exato, são os com mestre, literalmente falando. Foi a primeira, depois a segunda. Se alguém tem alguma pergunta, pode colocar aí no chat que o Fábio vai colocar para o pastor. Posso fazer aqui? Faz ao vivo, então, né, Fábio? Vou fazer uma aqui. O pastor estava falando em relação aos entulhos, e eu estava me lembrando de uma expressão que a gente usa muito. Se Deus quiser, eu farei isso. Ou então, com fé em Deus, eu farei isso. Eu queria que o pastor comentasse esses dois pensamentos. Se Deus quiser, eu farei algo, ou com fé em Deus, eu farei algo. Ligue o microfone, pastor. Isso aí é bíblico, viu, marido? Tá bem explícito isso no livro de Tiago. Lembra dessa passagem de Tiago? Eu vou ler aqui. Inclusive, Tiago fala que quando a gente não fala isso, nós estamos o texto, né?
Mas, deixa eu... Aqui é rapidão aqui também, eu acho, né? Então, Tiago vai falar isso, né? Se você vai... Você não pode falar assim, porque amanhã eu vou em tal lugar, que eu vou... tá aqui, ó. Eu vou até ler, que é Tiago 4, ainda não me acostumei ainda com as distâncias das letras, agora sem óculos, né? Agora... Aqui, Agora que o senhor enxerga... Tiago 4, versículo 14. Versículo 13, né? Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, em vez disso, vocês deviam dizer, se Deus quiser, que Deus está no comando de todas as coisas. Esse pensamento é bíblico e está correto, viu, Marina? Tá, mas agora, muita gente usa isso como desculpa, né? A minha dúvida, pastor, é o confiar em Deus. Porque parece assim que tem um certo mérito em quem diz. Porque assim, eu acho que arrogante, né? As duas coisas. Isso. Então, o problema, aliás, o problema de todo o pecado na Bíblia, olhando lá de Gênesis até Apocalipse, é o orgulho, né? Então, toda fala que, mesmo que ela esteja correta gramaticalmente, muitas vezes o pensamento de orgulho, né? O pensamento de autossuficiência, esse que é o problema, né? Então, a pessoa fala assim, tanto fé, eu vou fazer. Então, que se ele falar isso com a pretensão orgulhosa, com fé em Deus, usando isso, né, para expressar sua autossuficiência, seu próprio poder, seu próprio talento, aí é problema. Mas, entretanto, pastor, quando, naquela era das trevas, que a gente trabalhava junto lá em Bela Vista, Goiás... tinha muitas trevas, é verdade. É verdade. Eu me lembro de uma situação do senhor pagando sapo para um determinada pessoa, que eu não me lembro quem, mas eu me lembro da situação, que chamou a pessoa, vai na igreja, tem que ir no culto. Se Deus quiser, eu vou no culto. E o senhor pagou um sapo nesse... Como assim? Não é se Deus quiser, isso não é... transpõe essa coisa de se Deus quiser, já está no automático. Também tem esse outro lado. Exato, ele está usando como desculpa, né? Uma coisa que ele já sabe que Deus quer. Que eu acho que é o que eu pensei que fosse o viés que a Marisa falou. Porque isso me irrita, desde aquele tempo, eu de vez em quando falo isso, né? Isso me irrita profundamente. Né? Irmão, você tem que entregar, se Deus quiser. Irmão, você tem que ir no culto, se Deus quiser. Não é questão de mérito para salvação ou não, mas é da prática cristã diária. Né? A pessoa usa esse Deus quiser como desculpa para não fazer as coisas. Isso aí é totalmente diferente. Né? Eu não fui no culto porque Deus não quis. Às vezes foi, às vezes é verdade, às vezes Deus não quis mesmo. Eu não posso explicar isso, mas... Essa é a parte do tudo, ninguém explica tudo de Deus. Exatamente. Então, às vezes, Deus não quis mesmo. Tem essa situação mesmo. Mas, assim, o que a gente percebe nas pessoas é que, às vezes, elas estão usando isso como desculpa, né? Para não ir no culto, para fazer alguma coisa que a gente sabe que é a vontade de Deus. Mas não é bem forte, então. Alguém lá no acampamento perguntou assim, por que o Fábio não veio? Eu respondi isso. Por que o Fábio participou do acampamento? Aí eu respondi isso, porque Deus não quis. Ele usou meios, mas a raiz da questão foi porque definitivamente Deus não quis. E morreu a história ali, né? Eu acho tão complexo isso, né? Porque, assim, né? É verdade. Sei lá. Por isso é que a Bíblia fala, né? Que quando for no dia do juízo, as intenções e os propósitos do nosso coração serão revelados, né? Então, muitas vezes está falando uma coisa aqui da boca para fora, mas no coração, só Deus sabe o que a pessoa está querendo com aquela fala, né? Então, às vezes está usando uma verdade que é verdade. Por exemplo, os fariseus faziam muito isso, né? Eles não queriam cuidar dos pais e falaram, não, ainda saía de santarrão ainda, né? Isso aqui eu vou dar de oferta. Daniela está por aí, graças a Deus, Daniela. Daniela está chegando ali.
Entendeu como é que a pessoa usa, muitas vezes, a vontade de Deus para poder se esquivar de alguma coisa, né? Nós somos muito espertos, né? O nosso coração a Bíblia fala que ele é enganoso, né? Eu esqueci até a palavra que Jeremias usa. Perverso. Perverso, né? Profundamente enganoso, né? Extremamente, uma coisa assim. Fábio, põe a primeira aí. Fale sobre isso, pastor. Existe aceitar a Jesus? Aceitar talvez não seria exatamente a palavra. Realmente eu tenho um problema com esse aceitar a Jesus. Né? Graves problemas temos. Então, tem muita coisa para a gente corrigir na nossa linguagem religiosa, né? Na nossa linguagem religiosa, que demonstra uma teologia que às vezes não está de acordo com a palavra de Deus. Esse aceitar a Jesus, eu tenho até o plano de pregar um sermão sobre isso, né? Sobre esse aceitar a Jesus. Porque o que seria isso, né? Seria crer mesmo, né? Crer em Jesus, mas até esse crer em Jesus, para mim, ficou muito confuso até pouco tempo atrás, viu, pastor José? O que é esse crer em Jesus? Né? Então, recentemente, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos atrás, é que eu vinha definir isso claramente para mim, né? O que é aceitar a Jesus? Traduzindo esse aceitar como crer, né? Crer em Jesus. Crer em Jesus o quê? Crer que ele é o Cristo. Embora crucificado, que esse é um escândalo, né? Embora crucificado, ele é o Cristo. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos, que é o dia que nós estamos comemorando hoje, né? Então, hoje quase que eu tinha uma discussão com meu pastor lá na igreja por causa disso. Que eu disse para ele que o Novo Testamento não pede para a gente crer na morte. Não tem uma palavra que fala que você tem que crer na morte de Jesus. Porque a morte de Jesus aconteceu, todo mundo viu. Tal. Você tem que crer na ressurreição. E a ressurreição é a prova de que ele é o Cristo. Foi o que o Fábio falou na introdução aqui do culto, né? Ele falou que Jesus ressuscitou dos mortos e provou que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Muito bem, viu, Fábio? Mas aceitar Jesus é isso, é crer. Não, eu já há muitos anos aqui na igreja, não sei se o senhor ainda faz isso, mas aqui a gente não faz. Não há apelo depois de sermão para ninguém aceitar Jesus. Há muitos anos atrás, eu passei a acreditar que as pessoas entendem o plano de Deus, entendem o amor de Deus e começam a seguir os passos de Jesus Cristo. Então, em um determinado momento, dá um insight lá e eles entendem. Eles se arrependem, eles mudam então, o pensamento. Por isso que a gente foca, né, o carro-chefe da nossa igreja é o ensinamento, é a educação, escola bíblica, ensinar, falar, exortar. Ler, né? Ler, porque eu creio que em um determinado momento as pessoas entendem e aí, desse momento em diante, a divisão de água e elas passam a servir Jesus. Fábio, põe a outra pergunta. Tem mais uma. Tomar posse. Qual o posicionamento? Boa, essa então, tomar posse é boa. A gente vai cair sempre nesse ponto do crer, né? Tomar posse não é nada mais do que crer. Crer. E também eu gosto desse termo, tomar posse também, porque ele nos ajuda a viver a vida cristã numa perspectiva daquilo que nós já somos e daquilo que nós já temos, que é tomar posse, né? Eu assumi em Cristo Jesus que eu tenho todas as bênçãos, que eu tenho a graça, que eu tenho o Espírito, que eu tenho as condições de viver a vida cristã excelente. Então, quer dizer, quando eu creio nisso, quando eu me conscientizo disso, o que eu estou fazendo? Tomando posse, né? É uma maneira de falar. Mas tem que ser explicado, né? Que se não for explicado... Bem que eu, particularmente, tenho probleminhas com esse tomar posse. Eu me sinto meio sem terra. Parece que a gente tem que ir lá invadir o reino de Deus e pegar alguma coisa que está nas mãos dele, que é nosso direito. Eu gosto de... Uma vez, não sei, não me lembro quando nem onde, eu vi o senhor falando sobre apropriar-se do conhecimento do que Deus tem. Eu gosto dessa coisa. Eu acho que o segredo de tudo está na mente, no entender. Apropriar do conhecimento. Então, eu prefiro apropriar do conhecimento que tomar posse. Né? Isso. Aí foi Nilda. Pode falar.
Vou falar Não, que assim, a língua portuguesa, a língua portuguesa não, desculpa, qualquer língua, né, marido? Marido também é professor de português. Qualquer língua, os significados são negociados, né? E se as pessoas não conversam, os mal-entendidos, eles se multiplicam na comunicação, a gente sabe disso. E eu fiquei feliz de saber disso, porque essa é uma condição que o pessoal reclama sobre a linguagem, né? Porque a linguagem, ela é produtora de mal-entendidos por si mesma. E essa é uma coisa, inclusive, inventaram a matemática por causa disso, porque tentaram tirar com a linguagem matemática os mal-entendidos, as ambiguidades, e isso não é possível nem na matemática. Agora, por que isso? Porque o que Deus quer que nós façamos é que nós gastemos tempo uns com os outros para ouvirmos o pensamento e entendermos uns aos outros. Entendeu? Gastar tempo. Se nós entendêssemos tudo assim, magicamente, né, não precisaríamos conversar, sentar, debater, ouvir uns aos outros, gastar tempo, passar tempo uns com os outros, conversando. Gente, esse é o plano de Deus. se eu falar aí, eu estou lendo os irmãos Karamazov e o Fyodor Pavlovich Karamazov, o pai deles, no encontro que ele vai ter lá, eles vão marcar um encontro lá com o padre lá para discutir a questão familiar, né? E ele era meio fanfarrão, o Fyodor, e eu acho interessante demais, acho muito interessante ele explicando isso o tempo todo para o padre. Ele ficava o tempo todo preocupado em explicar se ele estava sendo claro no que ele queria dizer, porque as palavras eram, a língua, né, os conceitos eram complicados, né? Então parece que a gente sempre cai nessa caçapa da língua, mas o português mal falado, não maldito, né, mas mal falado no Brasil, estraga demais a revelação do Evangelho. A Ivanilda Silva, irmã Ivanilda, no caso, então, dessa pergunta de aceitar Jesus, de aceitar Jesus, a pergunta correta seria se Jesus então nos aceita. É isso, pastor? O lance não está em nós aceitarmos a Jesus, mas o lance está em Jesus nos aceitar? Não. Isso aí, de acordo com o Evangelho, né, de acordo com a palavra de Jesus, o aceitar a Jesus é uma coisa... O Jesus nos aceitar é uma coisa certa. Né? Porque ele nos ama, porque ele nos quer, porque se a gente move, a gente não precisa nem dar o passo, né? Só da gente tentar mover a perna na direção dele, ele já está nos recebendo. Então, quer dizer, ele sempre vai nos aceitar. Isso aí não precisa se preocupar com isso. Né? Sempre? Sempre vai nos aceitar. Aceitar Jesus, eu falei que uma vez eu vou preparar um sermão sobre isso, faz muito tempo que eu estou pensando e não consegui fazer um sermão sobre isso ainda. Mas eu quero usar aquele texto de Tomé, quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé não está presente, aí Tomé fala, não, eu não vou acreditar, só vou acreditar se eu ver e botar o dedo lá no buraco das mãos e tal. E aí passou 8 dias, Tomé está lá junto com os apóstolos e Jesus aparece. Quando Jesus aparece, aí o Tomé se prostra diante de Jesus e fala, meu Senhor e meu Deus. Então aceitar Jesus é isso. Né? É você reconhecer tudo que ele é. E isso leva a vida inteira, talvez vai levar a eternidade inteira, né, para a gente entender tudo que ele é. Mas tem um vislumbre que nos leve a nos jogar aos pés dele e dizer, meu Senhor e meu Deus. Eu acho que era isso mais ou menos que a Juliana fala aqui. Ó. No caso, nós não aceitamos a Jesus, e sim que ele nos aceita. E ele nos escolhe, e se entendermos e não somos escolhidos, e se entendermos e não somos escolhidos, existe algum clamor para que ele nos escolha ou nos aceite? Tipo assim, né? Há um choro para que ele nos aceite? Não sei se eu soube expressar a pergunta da Juliana, mas acho que é isso aí. Eu entendi bem. Essa é uma angústia de todo mundo, viu, gente? Né? Nós acreditarmos que somos escolhidos, isso traz um peso, né, no nosso coração, né? Porque como assim nós somos escolhidos? E quem não é escolhido? Esse aqui é o problema, quem não é escolhido? Né? Mas isso a gente não pode saber, tá, gente? Isso aí a gente não pode saber. Mas tem os não escolhidos, pastor? Na visão do Senhor, tem os não escolhidos? Tem.
Tem, não escolhido, senão não teria condenado. Calvinista. Mas olha só, bom, esse é um problema teológico que a gente pode ficar a noite toda aqui debatendo, né? Porque realmente ele é angustiante, ele tem problemas, né? A gente não entende tudo, e a gente tem que ter muita humildade para dizer, né, que eu creio sim, mas não quer dizer que eu entendi tudo, que eu estou 100% certo, né? Porque realmente não tem como saber quem é escolhido e quem não é escolhido. Eu posso dar um pitaco? Pode, claro. Privilégio de estar ao vivo, pode. Eu acredito, assim, que quem não é escolhido não tem nessa preocupação. Sei não, é Ele verdade. está pouco se lixando. Uhum. Acho que só o fato da pessoa se preocupar, eu acho que já é um indício que ela é escolhida, não? Tá vendo, Juliana? Tem esperança. Boa, Marilda. Boa, você arrasou, Marilda, é isso mesmo. Tá vendo? E tem esperança para Juliana aí. Se você está preocupada com isso, é porque... Olha só, às vezes eu fico pensando assim, mas eu vou orar para uma pessoa que não é escolhida, vai adiantar? Eu acho assim, só o fato de eu estar preocupado com aquela pessoa e orando por ela, já tem aí 90% de chance dela ser escolhida, né? Porque senão eu não estaria preocupado de orar. É como se assim, eu tivesse mais amor do que Deus. Isso é impossível. Eu estou com amor no coração para orar por uma pessoa que Deus não escolheu, que Deus não quer salvar. Isso não existe. Eu acho que não existe. E, pastor, sem contar que também entra naquela questão nossa de evangelizar, né? Nós não sabemos quem é escolhido, né? Mas nós temos, assim, no caso nosso, Pregamos o para senhor, todos. o pastor, quando do Ministério de Pastorado, de ter uma obrigação, por assim dizer, ou melhor, uma responsabilidade de evangelizar, né? De anunciar o reino de Deus A todos. para as pessoas, né? Independente, né? Até porque nós jamais vai saber quem é escolhido, né? Então, esse é um trabalho nosso, né? Uhum, temos que pregar para todos. Eu comprei um livro aqui de um teólogo americano, Batista, só que ele é calvinista, né? E ele resolveu um problema, assim, que o calvinismo mais severo, ele fala assim, que Jesus não morreu por todos. Isso é um problema sério, porque tem versículos na Bíblia que a gente percebe que ele morreu por todos, né? E esse teólogo, ele resolveu o problema da seguinte maneira. Ele diz assim, Jesus morreu por todos suficientemente. Então, a morte de Jesus é suficiente para salvar todos. Mas ele morreu eficazmente apenas pelos escolhidos. Mas isso é coisas humanas, são teologias, né? Que nós vamos fazendo com a nossa cabeça, com o nosso raciocínio. Mas não temos como determinar isso biblicamente. Não temos. A posição mais sábia que eu conheço nessa questão de escolhidos ou não é do pastor Luiz Saião. E ele fala, olha, vamos aceitar a Bíblia. Naquele lugar que a Bíblia fala que tem escolhido, vamos aceitar que tem. E naquele lugar que a Bíblia fala que não tem, vamos aceitar. Não vamos querer perverter a Bíblia para forçar a nossa teologia em cima. Ele tem um estudo sobre isso muito equilibrado. Eu gosto muito dele. Não, sabe como é que eu resolvi isso na minha mente? Eu tenho falado da igreja agora, eu termo crente. Então, eu particularmente entendi que a expressão crente não se refere à salvação, mas à prática do cristianismo. Eu posso praticar o cristianismo sem ser salvo. E eu posso ser salvo e não praticar o cristianismo. Então, quando eu chegar, eu espero que já esteja claro. Posso, sim. A primeira frase até que tudo bem, concordo. A segunda... Agora, que tem de crente cai naquele negócio do completamente, né? Não, pastor, agora tem aquele negócio do completamente, né? Ninguém pratica completamente. Nem o que é crente e nem o que não é crente. Então, assim, eu combinei com o povo assim, quando eu falar que você não é crente, eu não estou falando que você não é salvo, estou falando que sua prática cristã não está boa. Né? Uhum. Para clarear. Aí Ivanildo falou assim, essa coisa de escolhido e não escolhido é preocupante. Realmente é. Mas tem mais uma pergunta aqui, da Letícia. Põe ela aí, Fábio, que eu acho interessante também. Em relação ao aumentar a fé, qual o posicionamento do senhor? Existe essa coisa de aumentar a fé? Não, eu nunca pensei. É um trem que aumenta, que diminui? Jesus disse que isso não é nem preciso, né? Porque a questão da fé não é nem o tamanho dela, né? A questão não é tamanho de fé. Jesus não fala de tamanho de fé. Ele fala de tamanho de fé, mas ele dá um exemplo assim tão ínfimo, né? Que ele fala, a questão não é tamanho, porque não é a fé que faz a obra. Agora sim, esse é um problema. Achar que a fé que faz a obra.
se você tiver fé, isso vai acontecer porque você tem fé. Não, não vai acontecer porque você tem fé. Né? A fé nos liga àquele que faz. É ele que faz, não é a fé. É a mesma coisa da pessoa falar que a oração tem poder. É outro entulho. E o poder da mãe que ora? Então, nem de Deus essa mãe, sabe? Ela já tem o poder. Isso. E quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, né? Aumenta a nossa fé. E Jesus, a resposta de Jesus é exatamente para dizer isso. Que a pergunta ela não tem sentido, não tem nada a ver esse negócio de aumentar a fé. Tem a ver com você conhecer a Deus, com você ser um servo obediente, com você estar alinhado com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Isso é que é importante, aumentar a fé, diminuir a fé, isso não tem sentido, essa pergunta. Pode ler lá na Bíblia, acho que nos Evangelhos, tem em Lucas, Mateus, eles fazem essa pergunta, né? Senhor, aumenta-nos a fé. E ele dá uma resposta que fala, não tem nada a ver, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dar ordem para a montanha. Então, olha só, que não é questão de aumentar, é questão de ter ou não ter, de estar alinhado com a vontade de Deus ou não estar alinhado com a vontade de Deus. Um tempo atrás, uns dias aí para trás, eu falei uma fala no culto de quarta-feira, conclusão que eu cheguei, de que eu não queria mais ficar pedindo tanta coisa para Deus, mas falar com Deus. Eu cheguei à conclusão que Enoque, nesse andar com Deus dele, ele não era um intercessor, entre aspas, aquela coisa que, Senhor, salva a nação filisteia, Senhor, salva a Síria. Ele falava com Deus das suas angústias, suas preocupações, né? Uhum. Então, assim, que talvez a gente tinha que restaurar, que a verdadeira comunhão com Deus não é ficar pedindo. Que tem muito gente que acha que comunhão com Deus é ir para lá, no curso de quarta-feira, fazer um monte de pedido, e não uma lista de pedidos. E eu tenho pensado que comunhão com Deus é falar com Deus sobre como eu estou. Não estou bem hoje eu estou bem, tá? Né? Dá o pão de cada dia, o Senhor já sabe tudo aí. Enfim, nós vamos lá. Mas o culto hoje matou saudade, não da pandemia, mas dos tempos de pandemia, né? Queremos fazer aquela live de interação. Nós vamos aí, em breve aí, né? Seja ainda, pastor, vamos marcar um Google Meet aí, que aí no Google Meet todo mundo aparece, aí todo mundo pode falar ao vivo, né? Hoje nós estamos aqui, que está na organização do culto, fica privilegiado que está aparecendo, pode falar ao vivo. Mas vamos marcar aí qualquer dia desse, irmãos, nós vamos marcar um Google Meet aí com o pastor, que aí você vai poder falar ao vivo, para a gente discutir